Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o coordenador estadual do Programa de Drogas de Porto. Eu quero me permitir chamar a sua atenção, meu querido telespectador, para esse assunto que é dos mais relevantes da nossa realidade atual. Nós estamos aqui, através do nosso entrevistado, anunciando, finalmente, uma ação articulada, pensada e elaborada para ir além das medidas pontuais, episódicas e aleatórias de atendimento ambulatorialmente à questão dos drogados aqui. Então eu quero pedir a sua atenção para esse assunto, porque esse assunto, na medida que você reproduzir essa informação, você estará contribuindo também civicamente no sentido de ajudar tantos que tantos precisam e que agora podem contar com essa lucidez, com essa luz que está vindo do governo. Oledir, eu estou querendo ver com você o seguinte: no passado, antes dessa explosão de igrejas evangélicas, nós tínhamos as igrejas mais tradicionais, que era a católica, e as protestantes tradicionais. Essas igrejas normalmente tinham seus estabelecimentos de ensino, em alguns lugares do país o ensino inclusive chegou através delas. Havia uma ideologia religiosa, porque cada instituição, cada denominação pregava sua doutrina, né? Mas de uma certa maneira foi útil. Isso foi útil, isso ajudou no processo da disseminação da educação em muitos lugares que não teriam essa oportunidade, não teriam escola. Hoje há quem entenda o fato de que cabe a essas igrejas, até para fazerem jus à sua identidade espiritual, uma ação social. Ou seja, talvez até mais do que o governo, que deveria prover segurança, saúde e educação, caberia a elas essa ação. Quer dizer que a ideia é engajar essas igrejas para que cada uma, mesmo que cada uma esteja dando o seu recado doutrinário, mas que esteja empenhado num plano pedagógico, digamos assim, referendado por vocês, no sentido de prover o tratamento e recuperação segundo aquilo que for definido pelo centro de triagem. O maior ou menor gravidade da situação em que o drogadito se encontra, é isso? É isso, então, é isso. Então, assim, dentro do nosso plano de parceria com essas instituições, a parte espiritual é totalmente respeitada. Então, já citei Sim. isso, ela é respeitada, ela tem essa parte da dependência química para se ter um resultado efetivo de mudança de comportamento, de mudança de vida. Não é um problema só de saúde, ele é um problema que ele é além de problema de saúde, ele é um problema de autoestima, de quebra de laços, de valores, e que isso no hospital, num leito hospitalar, não vai ter. Então tem que ter um ambiente preparado para isso. Esse ambiente, reconhecidamente pelo governo federal, pela presidente Dilma, pelo Ministério da Justiça, entendeu que o que eles foram fazer de avaliação do que tem de serviço público que atende essa demanda da dependência química, que hoje são os CAPs, ele tem uma perspectiva que ele não é capaz, por si só, de atender e dar uma resposta, principalmente para a questão do crack, que esse elemento, esse cidadão, ele necessita de sair da cena de uso, de ser acolhido, de ser retirado da presença do tráfico, para ele ter a oportunidade de repensar a sua vida, de ter uma oportunidade de se reconstruir. E para uma pessoa se reconstruir, sem o Evangelho, sem uma perspectiva espiritual, a gente não vê possibilidade para que isso possa nascer no coração, na alma, no espírito desse cidadão, para que ele possa ser reconstruído de dentro para fora. Porque não basta tão somente desintoxicar, levar para um leito, ficar lá durante a semana. Até porque as razões que geraram aquilo continuam lá fora. Exatamente. Né? Então, e aí a gente tem que trabalhar com essa família desse indivíduo. Quando você vai fazer uma busca mais profunda, você vê que a maioria absoluta tem traumas desde a infância, outros que não tem pai, ou não tem pai e mãe, ou então teve uma decepção, começou pelo álcool e depois entrou na maconha, na cocaína e hoje chegou no crack, porque ninguém começa fumando pedra. A porta de entrada hoje no Brasil, infelizmente, a gente está assistindo aí, eu fico muito decepcionado de ver as propagandas de álcool da escola na televisão, enfim, os fenômenos fazendo propaganda, estimulando, quer dizer, depois que esse menino entra na cocaína para ele entrar no crack, de um dia para o outro. Quer dizer, a porta de entrada para a dependência química, ela é gigante. E a porta de saída é um funil. E que agora, nesse funil, a gente está tendo uma oportunidade, uma coragem do nosso governador Renato Casagrande de enfrentar esse problema, de tirar isso debaixo do tapete e de buscar uma solução, não sozinha, não só o governo, mas de forma conjunta, de forma integrada com o governo, de forma integrada com as instituições religiosas, com as comunidades,
com os municípios, através dos prefeitos, para que a gente possa dar uma resposta. E assim, drogado vai continuar existindo. Dependentes vão continuar existindo e infelizmente aumentando o número. Mas o governo terá uma resposta e uma porta com esse serviço para aqueles que desejarem e quiser sair da dependência química, uma perspectiva. E a gente sabe que é um desafio muito grande e que sem Deus, meu amigo, nessa história não tem saída. Essa eu posso te garantir isso, que sem Deus não é possível se libertar de dependência química. Não, eu não conheço nenhum exemplo. Agora eu posso te mostrar dezenas de exemplos de pessoas que superaram a dependência química a partir de uma busca espiritual e de um compromisso com Deus, independente de religião. Agora, Ledir, veja bem, faz parte da nossa triste tradição. Nós tivemos uma conversa aqui outro dia sobre um programa de educação excepcionalmente bem sucedido na Serra, onde um sucessor teve a grandeza de reconhecer que o trabalho anterior era bom e se dispôs a resgatá-lo. Eu estou me referindo à Serra, Sim. Um programa de educação de valores maravilhoso, e houve uma atitude que me surpreendeu do ponto de vista de grandeza do atual prefeito. Nós sabemos que uma das pragas da nossa administração é essa, né? Quem sucede ao outro quer apagar, ou quer desfazer, ou quer depreciar o que se fez, porque acha que está fortalecendo politicamente o outro. Essa é das nossas maldições. Então, eu quero ver com você o seguinte: o político brasileiro adora fazer omelete sem quebrar ovos. Se possível, ajeitar. Nós temos a questão do crack. Você tem experiência até pessoal com relação. Você é prova de muita coisa que você está falando. Sim, não é? Sim. Então, olha bem, você espera que a pessoa, dependente de uma droga como o crack, tenha alta determinação para se tratar? Em alguns casos, sim. É possível? É possível. Quando chega no fundo do poço, que ele já perdeu tudo mesmo, e que ele vê que não dá mais para ele conduzir uma vida dupla, de enganação mais, que já perdeu a esposa, perdeu o emprego, tudo está na rua, muitos pedem socorro. E ele mesmo vê que ele precisa e pede ajuda, outros não. Ledir, você estava falando a respeito de há casos em que você acredita que a pessoa consiga, mesmo algemada a dependência do crack, ela conseguir, depois de chegar ao fundo do poço, perder tudo, experimentar todo tipo de degradação, resolver buscar ajuda. Aceitar. Na verdade, aceitar. Aceitar ajuda. Veja bem. Normalmente, os diagnósticos, a terapêutica tradicional diz que o processo só é possível quando há um querer da pessoa. Exatamente. Né? Que há um querer da pessoa. Agora, essa discussão da internação voluntária, como é que você viu isso? Como é que você vê Involuntária? Isso? Involuntária. Então, eu vejo assim que é um assunto que tem que ser avaliado caso a caso. Tem, em alguns casos, na extremidade, que se faz necessário fazer a interdição para dar um choque nesse cidadão, mas eu não acredito, eu tenho convicção de que internação à força, porque compulsória involuntária é a força, dê resultado por si só. Agora, se a gente tiver uma perspectiva de, em alguns casos, ter alguns espaços para internação involuntária, mas que o Estado possa ter, que o governo possa ter, como nós estamos apresentando agora, uma estratégia para o voluntário, para o querer da pessoa, ela sair então dessa situação que é como se fosse uma prisão em tratamento, e no segundo momento ela ter um tempo maior de forma voluntária para um serviço de reconstrução desse cidadão. Assim, dessa forma eu acredito que a gente pode ter alguns resultados positivos. Tá, mas o nosso Código Penal brasileiro já não prevê que em caso de drogas a internação já é prevista, independente da discussão de internação. Já é previsto a internação compulsória solicitada pela família à justiça. Então o juiz e o promotor vai julgar e determinar. Já é previsto em lei. Não estou inventando nada. Não, já é previsto. Agora, a lei está se mudando no Congresso Nacional, onde vai autorizar um assistente social, um técnico da saúde, a fazer essa internação involuntária, independente da posição da justiça. Essa é um novo debate que vai se surgir agora no Brasil. Você imagina um modelo, você falou a respeito de atividade, eu não sei como é que funciona as clínicas terapêuticas, mas eu imagino fazendas onde a pessoa, muito mais do que ter além um programa de atividades que inclui atividade laboral,
né? A atividade profissionalizante, a orientação espiritual de qualquer que seja a natureza, a atividade cultural, recreativa, né? Sim. E fundamentalmente muito contato com a natureza. Eu pessoalmente, com esses anos todos que eu estou acompanhando essa situação, duvido que isso não funcione. Não, funciona se a pessoa tiver querer, funciona. E de tanto que a gente tem vários exemplos, como eu disse para você, de resultado positivo nessa perspectiva. Isso já existe no Brasil e é exatamente isso que o nosso governador Renato Casagrande está buscando através dessa estratégia nova que nós estamos apresentando para a população capixaba. Agora, você acha que nesse caso em havendo recuperação, o que é? A mobilização da família para poder estabilizar aquele novo estado alcançado, ou corre-se o risco da reincidência em função das causas sociais que muitas vezes causa o risco da reincidência? Da reincidência, desse elemento, desse cidadão também, se a família também não for tratada, é um risco. Então, o tempo que ele vai estar trabalhando com ele no acolhimento, essa família também será trabalhada pela nossa estratégia, porque o ambiente para onde ele volta precisa estar preparado para recebê-lo, para que ele possa se manter. Na nossa estratégia ainda, nós temos a estratégia do depois, que é, ele passou pelo acolhimento, foi tratado, a família foi orientada e preparou o ambiente para ele voltar. Quando ele volta, nós temos os grupos de mútua ajuda, que são os AAs, NAs e Amor Exigente. Esses grupos, dentro da nossa estratégia, do nosso plano de reinserção, eles serão também multiplicados, ou na verdade nós teremos uma ação para multiplicar esses núcleos, de forma que esse cidadão, esse elemento, possa sair do nosso serviço, voltar para a sua família e estar ligado a um grupo de autoajuda, de mútua ajuda, que ele possa, então, se ajudar e ajudar os outros. Porque o que faz a pessoa se permanecer firme? O que fez eu me permanecer firme 20 anos? Porque desde quando eu me recuperei da dependência química, eu ajudo os outros a sair da dependência química. Então essa é uma lógica também que é real. E para que eles possam se permanecer, nós temos a lógica dos grupos depois do serviço do acolhimento. Tem recaída, tá bom, mesmo com o grupo teve recaída, nós vamos abraçar ele de novo e vamos acolher ele de novo, porque nós temos 2 objetivos no nosso plano. Primeiro objetivo, resgatar esse cidadão definitivamente da dependência química e reinseri-lo à sociedade e à família. Segundo objetivo, resgatar esse cidadão do link dele com a criminalidade, porque a maioria absoluta de quem é dependente de crack e hoje está nas ruas, estou falando do crack, ele também comete delitos e comete furtos. E nós queremos quebrar esse vínculo dele com a criminalidade também. Quando não dá para quebrar da dependência química totalmente, mas nós queremos e podemos quebrar o vínculo dele com a criminalidade. Quando ele recai, ele fica totalmente decepcionado, triste, acabado interiormente, mas ele tem desejo de voltar a ser acolhido de novo. E buscando esse desejo, nós vamos abraçá-lo de novo. Então a nossa perspectiva é essa. Teríamos muito mais a conversar, Edir. Certamente outras oportunidades gostaríamos de estar aqui acompanhando, de fato, a implementação desse programa. Uma delas diz respeito à questão de drogas lícitas e ilícitas. O que o sujeito não pode se drogar com as drogas ditas ilícitas, que é assim de cocaína, maconha, e pode se alcoolizar e, alcoolizado, cometer as piores coisas. Porque o álcool paga imposto. Como é que é isso? Você está entendendo? Nós estamos precisando fazer um exame menos hipócrita. Fazer uma avaliação mais real, né? Mais real dessa situação. Por enquanto, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui, conversar conosco esse assunto, oferecer até um certo esclarecimento à nossa comunidade a respeito do que vocês estão pretendendo de fato com esse programa. Muito grato. Eu que agradeço, assim, é um desafio grande para nós, para o nosso governo do Casagrande. Nós confiamos assim, que nós estamos na direção certa e estamos na direção da orientação de Deus para que a gente possa somar forças e ajudar a sociedade do nosso Espírito Santo. Em 9 minutos, a presença do coordenador do programa estadual, do Programa de Drogas, Ledir Porto. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a